Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seus irmãos, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Aqui a palavra, ela enfatiza que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Nós também, naqueles dias, tem dia que vai exigir mais da gente. Tem dia que nós vamos ter que orar mais. Tem dia que nós vamos ter que insistir mais. Tem dia que nós vamos ter que perseverar mais. Tem dia que é assim. O livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, diz: Se tu te cansas competindo com homens, e quando você competir com cavalos? Isto quer dizer que tem fases na nossa vida que as lutas vão aumentando. Tem dias na nossa vida que enfrentamos tempos de angústias, de dores, levantes. E naqueles dias o que nós temos que fazer é nos preparar em oração, é nos fortalecer em oração. E Jesus era especialista nisso. Se você examinar as Escrituras, você verá que quando Jesus sentiu a necessidade de orar, e por que ele sentiu a necessidade de orar? O coração dele estava angustiado. Ele disse: o meu coração está cheio de angústia pelas coisas que estavam para acontecer na sua vida. E Jesus levou seus discípulos ao Monte da Transfiguração e ali começou a orar, a clamar a Deus, porque Judas, que era o traidor, vinha liderando uma tropa para prender Jesus. E Jesus sentiu aquela necessidade de orar para se fortalecer, porque algo ruim estava para acontecer. E Jesus foi orar, chegou a suar gotas de sangue. E Jesus, ele venceu aquela traição, Jesus venceu aquela situação, Jesus venceu aquele espancamento, aquele xingamento, as cusparadas. Jesus suportou a cruz porque ele se preparou em oração, porque senão ele não suportaria. Ele tinha que se fortalecer em oração. Então Jesus, quando estava para resolver alguma questão, ou se estava para passar por alguma situação, ele orava. Jesus não ia dormir como os discípulos foram dormir. Não, Jesus orava. E é o que você tem que fazer. E muitas das vezes, pessoal, no momento de angústia, às vezes a gente tem nem força para orar. Mas é aí que a gente precisa se esforçar e ter ânimo para buscar o Senhor e se fortalecer nele. Porque a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se Jesus não tivesse feito isso, se ele não tivesse consagrado em oração, ele teria feito a vontade dele. Você se lembra o que Jesus disse? Pai, que não seja minha vontade, mas a tua. Então, para Jesus vencer as suas vontades, para Jesus vencer os seus desejos, ele tinha que vencer aquilo em oração para fazer a vontade do Pai. E haverá momentos nas nossas vidas que não será diferente. Tem momentos que queremos fazer escolhas, tem momentos que queremos tomar decisões. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer a nossa escolha que Deus não escolheu e vamos tomar decisões que Deus não decidiu. Aqui, Jesus, ele passou a noite toda em oração. Jesus não fazia nada sem oração. Aqui ele tinha que escolher discípulos para estar com ele. E ele foi orar e foi buscar a Deus para fazer essas escolhas. Entenda isto. Você precisa fazer a mesma coisa. Eu preciso fazer a mesma coisa.
Não ore somente 10 minutos, se for para orar 1 hora. Coloque isso no seu coração. Tem dias, naqueles dias, você vai ter que orar um pouco mais, você vai ter que jejuar, você vai ter que se consagrar para se fortalecer e para permanecer firme sobre os acontecimentos ruins que virão. Mas se você ficar firme, você vencerá. Você vai suportar tudo no nome de Jesus Cristo. Então coloque isso no seu coração. Eu vou ler novamente, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Jesus, ele não foi dormir, não foi descansar, ele tinha uma escolha a fazer, tinha uma decisão a fazer. E ele sabia que com pouca oração aquilo não resolveria. Ele tinha que orar, até sentir alegria no espírito, no coração, até sentir liberdade no espírito. Entenda isto. Você não pode parar enquanto você não sentir alívio. Se a angústia permanece, continue orando, continue clamando, até você sentir essa alegria, porque Deus responde na alegria do coração. Porque olha o que diz, ó, e quando já era dia, ele passou a noite toda em oração. Eu já tive experiência assim também. Teve uma noite que virou a madrugada, o pessoal estava numa luta travada no mundo espiritual e orando. Às vezes o sono vinha bater, mas eu me esforçava mais, até eu sentir a leveza do ambiente, até eu sentir alívio no espírito. Tem momentos que nós vamos precisar fazer isso. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. É interessante notar que Jesus passou a noite toda em oração para fazer uma escolha, para escolher pessoas que estivessem ao seu lado. Não poderia ser qualquer pessoa, tinham que ser pessoas que tinham o mesmo espírito que ele. Ele não poderia pegar qualquer um, ele não poderia levar pela aparência, ou escolher quem ele quisesse, a não ser se fosse direção de Deus. E já vou mostrar isso. Jesus chamou aqueles que ele quis, porque Deus deu a direção, porque ele passou a noite toda em oração. Então, às vezes, para você fazer uma escolha, você vai ter que orar mais. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que orar mais. Até você sentir liberdade para ver se é a vontade de Deus, se é a pessoa certa, se é aquilo que Deus tem para você. Você precisa discernir. Não se mova se o Espírito Santo não se mover. Olha o que diz aqui, pessoal. No capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó. Olha o que diz. Marcos, capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí ele cita o nome dos discípulos escolhidos. Então aqui podemos ver que já tem outra revelação. O evangelista Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si o que ele quis e vieram a ele. Jesus não poderia chamar quem ele quisesse. Pastor, mas a Bíblia está falando que ele chamou quem ele quis. Tá, porque ele passou a noite em oração. Ele passou a noite toda em oração. Aí Deus dirigiu, ele chamou aquele que ele quis. É Deus quem escolhe. Não adianta você escolher a quem Deus não escolheu. Não adianta você querer ungir quem Deus não ungiu. Não adianta você querer escolher pela aparência, que Deus não olha para a aparência. A Bíblia diz que Deus rejeitou a escolha de Samuel. Samuel achava que era Eliabe, mas não era Eliabe, era Davi. Então coloca no seu coração, é Deus que escolhe quem ele quer. É Deus, irmãos, coloca no seu coração. Guarde isso para a sua vida.
Às vezes você quer colocar alguém no ministério, às vezes você quer colocar alguém na sua vida, na sua família, você quer colocar alguém no seu trabalho, no seu ambiente, você quer colocar só porque você gosta da pessoa, porque é o queridinho, a queridinha, mas será que Deus quer essa pessoa caminhando com você, andando junto com você? Será que essa pessoa vai trazer benefícios para você? Será que essa pessoa vai acrescentar na sua vida? Essa escolha que você está para fazer? É isso mesmo que Deus quer? Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então ele escolhe quem ele quer. Deus sabe quem é quem. Não adianta a gente escolher pessoas para estar do nosso lado, por mais que a gente goste, por mais que a gente ame, se Deus não chamou a pessoa para aquilo, para aquele projeto, para aquele plano. Por exemplo, Jonas. Jonas, ele teve planos. Só que esses planos foram frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas o plano de Jonas foi frustrado. Por quê? Porque Jonas saiu dos planos de Deus. E Deus frustrou os seus planos. Para que ele voltasse a estar no centro do plano de Deus, na vontade de Deus. E não adianta você querer ajudar um Jonas. O Jonas precisa se consertar, o Jonas precisa cair em si, o Jonas precisa voltar a fazer o que Deus mandou. Deus mandou ele ir para Nínive, não para Tarsis. É o Espírito Santo que nos guia. Temos que fazer o que Deus quer. Jonas poderia dizer, mas eu sou profeta, eu vou aonde eu colocar as plantas nos meus pés, Deus vai ser comigo. Mas se Deus não enviou, não vai ser não. O Jonas precisa voltar, porque se a pessoa ficar com dó de Jonas, como os marinheiros ficaram, tiveram muitos prejuízos. E olha que Jonas era um profeta, e Jonas sabia que ele estava naquela situação, que o barco estava enfrentando aquela situação, perigo de morte, prejuízos, por causa dele. Até que um momento ele abre o jogo e fala, essa tempestade aí veio porque Deus mandou essa tempestade, vocês precisam me lançar fora. Mas por que ele não se lançou fora? Por que ele não saiu? Vocês estão entendendo isto? Jonas sabia que ele tinha que voltar para o centro da vontade de Deus, porque era o que Deus queria para ele. Mas ele falou para os marinheiros, não, vocês têm que me lançar fora. Por que ele não se lançou? Por que ele não parou? Lembra-te de cair, te arrepende e te volte. Não. Alguém teve que pegar e lançar ele fora. As pessoas precisam cair em si e voltar para os planos de Deus e para o propósito de Deus, para que ela venha dar frutos, para que ela venha se realizar em Deus. Fora de Deus não tem realização. Fora de Deus só vai haver vazio, frustração, decepção. Porque Deus não frustra ninguém. Tudo que Deus manda a pessoa fazer, se ela obedece, ela vai ser abençoada. Ela vai ter muitas lutas, mas vai ser abençoada. Se ela de repente querer uma unção dobrada como Eliseu, Elias falou, dura coisa pediste. Você quer mais unção? Então se prepare para mais luta. Mas também mais vitória. Não é à toa que Eliseu teve o dobro de milagres que Deus operou através dele, mais do que Elias. Então, quanto mais unção, mais responsabilidade. Aquilo que muito foi dado, muito será cobrado. Então, Deus está colocando no nosso coração, está falando conosco. É Ele que escolhe, é Ele que dirige. A gente é servo, Ele é Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou para Ele o que Ele quis. É Ele que elege. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração.
Às vezes nós queremos abençoar até algumas pessoas. Mas se Deus, irmãos, não quer que caminhe junto, não tem como. Abraão queria dar uma força para Ló. Abraão levou Ló com ele. E você conhece muito bem a história. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E vou fazer de ti uma grande nação. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Mas ele levou a parentela com ele. Levou Ló com ele. Deus não ia deixar de abençoar Ló por causa de Abraão. Mas Ló não fazia parte daquele projeto. Inclusive, depois lá na frente, Abraão teve que interceder por ele e se separaram. Porque quando o projeto não é de Deus, e a pessoa de repente leva alguém com ela, ou coloca alguém em certo ambiente, em certo lugar, mas se Deus não colocou lá na frente, você pode ter certeza que vai ter essa separação. Porque o propósito de Deus é com a pessoa. Agora, se a pessoa estiver no mesmo espírito, no mesmo propósito, aí sim. Por que Jesus levantou e escolheu o que ele quis na direção de Deus? Porque tinha o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo propósito. Quantos discípulos não estavam seguindo Jesus? Muitas pessoas, mas muitas. Porém, nós podemos ver que ele escolheu 12. É interessante notar que um desses 12 era Judas. Judas tinha chamado. Judas era um apóstolo, era um pregador do evangelho, era um missionário. Judas ganhou almas para Cristo, expulsou demônios, curou enfermos. Jesus não escolheu errado, não. Deus quis escolher Judas. O que aconteceu com Judas é o que está acontecendo com muita gente, que troca Jesus pelo dinheiro, se torna materialista. É que nem um pastor, ele tem que tomar cuidado para não virar um profissional do púlpito. Ou, pior ainda, agir como um mercenário. Tanto um como o outro é ruim. É terrível, imagina a pessoa ser um profissional do púlpito, porque o profissional sabe o que ele vai fazer. Ele sabe como funciona a coisa. Mas na obra de Deus, a pessoa não pode ser profissional. Ela tem que ter unção, ela tem que ter direção de Deus, ela tem que ter a visão de Deus. Orar a Deus, buscar a Deus, para que Deus a inspire, para que o Espírito Santo se mova na vida dela. Caso contrário, não vai dar certo. O mercenário também. O mercenário ele prega por dinheiro. E Jesus falou a respeito do mercenário. Jesus falou também a respeito do lobo. O lobo devora as ovelhas. O lobo se veste de ovelha, com o intuito de devorar as ovelhas. E é o que nós mais vemos nos dias de hoje, infelizmente. Mas o pastor não, o pastor cuida. E tem muito pastor sério, pessoal. Tem muito pastor sério, homem de Deus, que tem compromisso com a palavra. Em nome de Jesus, ele preza o espiritual. Ele preza o céu. Então Jesus escolhe quem ele quer. Não a quem queremos. Não, eu quero, mas Deus quer. Deus sabe, hein? Deus sabe, hein? A pessoa que vai caminhar com você, que vai produzir com você, que vai fluir com você no propósito de Deus. Se a gente lembrar da Torre de Babel, daquela passagem bíblica, eles se uniram e tentaram fazer uma torre que tocasse os céus. E Deus até falou, ninguém vai conseguir parar esse intento, não. Eles vão conseguir. A gente precisa ir lá, parar e sair. Porque eles estavam unidos num só propósito, só que fora da direção de Deus, porque Deus mandou eles se espalharem sobre a terra. E Deus frustrou os planos dele. Quando os planos não são de Deus, Deus frustra. E glória a Deus por isso. Porque às vezes nós estamos tomando uma direção errada, um caminho errado, como Elimeleque. Elimeleque tomou uma decisão errada, uma escolha errada.
por causa do momento de crise, de fome, saiu de Belém e foi para uma terra estranha, foi para Moabe. E ele disse, eu vou peregrinar lá com a minha família, ficar um tempinho lá, depois eu volto. Não voltou. Os filhos também não voltaram. E a Noemi só voltou porque lá Deus mandou pão, porque Deus cuida, Deus supre. Eu quero dizer para você, não tome decisões precipitadas. Não faça escolhas erradas no momento de crise, no momento de dificuldade. Ore a Deus, busca a Deus, busca a confirmação do Senhor. Se Jesus fez isso, imagine a gente. Você acha que não tinha algumas pessoas que talvez Jesus quisesse escolher? Ele chamou, diz aqui, chamou a si o que ele quis. O que ele quis, ele chamou. Pastor, então ele fez acepção de pessoas? Não! Nós vimos em Lucas 6 que ele orou a noite toda. E quando já era dia, ele fez a escolha. Ele buscou a Deus para tomar decisões. Ele buscou a Deus para fazer a escolha. Eu quero dizer para você, faça a mesma coisa. Eu finalizo aqui. Olha que coisa tremenda. Um versículo conhecidíssimo. A Bíblia diz em João 15,16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tem tanta revelação nesse versículo. Jesus está dizendo, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E é verdade. Sabia que Jesus ora até hoje? Hebreus 7,25 fala isso? Que ele intercede? Até hoje. Você é um escolhido. Você não é um acaso, você não é um acidente. Você é um escolhido. Ele te escolheu e você aceitou essa escolha. O Espírito Santo convenceu. Porque Jesus te ama. Não importa de onde você veio, o que aconteceu, o que você fez. Jesus te escolheu, morreu por você. Deu a vida dele por você, para te salvar, para te dar vida eterna, para perdoar os seus pecados. E o Espírito Santo mostrou isso. Ó, Jesus está te escolhendo, Jesus quer te salvar. Jesus te ama. E você abriu o seu coração para ele, ele entrou. Que privilégio. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, ele te deu um nome, Filho de Deus, servo de Deus, bênção de Deus. Ele te nomeou. Você carrega o nome de Deus. Você carrega o nome de Jesus com você. Você não é mais qualquer um. E ele diz ainda, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele te escolheu para que você dê fruto. Em Cristo, você jamais será infrutífero. Você sempre vai produzir. É só dizer para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Seja sensível à voz dele, ele vai te dirigir. A fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. O escolhido de Deus pode pedir o que quiser no nome dele, de acordo com a palavra que ele vai receber. Você é um escolhido. Alguns ele escolheu para ser apóstolos, outro para ser profetas, outro para mestres, outros para evangelistas e pastores, outros para ministros de louvor, outros para trabalho social, outros para ministério infantil, outros para ser coluna na casa de Deus, outros para ajudar na limpeza, outros e outros e outros e outros. Você sabe qual é o seu ministério, aquilo que você gosta de fazer, você se sente realizado. Talvez seu ministério é intercessão, te escolheu para isso, se interceder, evangelizar, entregar folheto. Eu não sei o seu chamado, mas Deus sabe e você sabe. Então, a partir de hoje, se valorize. Você é um escolhido do Altíssimo, você não é qualquer um. Você é menina dos olhos de Deus. Jesus passou a noite toda para escolher alguém para o ministério.
Não podemos levantar qualquer um. Só porque fala bem, é eloquente, conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí, se for só aparência? A gente tem que tomar cuidado. Nem todos que são de Israel são israelitas. Não podemos dizer é santo. A Bíblia diz, quem diz isso é precipitado. É pelos frutos que se conhece a árvore. Em nome de Jesus Cristo. Então quero que você guarde essa palavra. Eu finalizo aqui. Lucas 6, nós vimos lá. Jesus passou a noite toda em oração para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Ele teve que buscar a Deus. Não foi uma oração curta. Ele teve que perseverar a noite toda, até ter a confirmação no seu coração da direção de Deus. Você tem que fazer a mesma coisa. A mesma coisa você tem que fazer, seja para o ministério, seja no seu trabalho, uma escolha, alguém que vai entrar na sua família, pode estragar todo o ambiente. Se você fizer uma escolha errada, pode estragar todo o ambiente. Uma amizade, ora a Deus, tudo, toda escolha, toda decisão que você for fazer, ore a Deus e não vai ser qualquer oração. Ainda mais se for alguém para carregar, para caminhar com você. E ele vai chamar o que ele quer. Deus sabe que é o melhor para você. Deus sabe quem é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Esta é a palavra, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Eu quero clamar pelo poder de Deus na sua vida. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio que Deus pode te tocar e curar você. Libertar você. Eu creio que o Espírito Santo pode salvar você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode fazer maravilhas. Em o nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, fecha os teus olhos. Que agora eu vou orar. A palavra diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Eu creio. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O fogo de Deus vai cair aí. Em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos, se você puder fechar. Pai amado, Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu venho a Ti neste momento, nesta hora, invocar o poder do Senhor, Deus. Oh, o seu poder não há limites. E o Senhor não é somente Deus de perto e nem de longe. Tem pessoas assistindo neste momento, Pai, essa live, ouviu a Tua palavra, mas essa pessoa está doente, está com dor, está enferma, tem um tumor, um caroço. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Tem alguém que está assistindo agora, Pai, e não está encontrando uma saída, uma solução. Tem gente que está oprimida, Deus, nem dormir direito consegue dormir, de tanta inquietação e perturbação. Pessoas que estão com as portas fechadas, pessoas com problemas nos lares, nos casamentos, com filhos. Pai, ordena os Teus anjos. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai, aonde essa pessoa está. E que haja cura e libertação. E eu vou usar o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E em nome de Jesus, você espírito maligno que está por detrás dessa infecção, dessa inflamação, espírito maligno que está por detrás dessas enfermidades, dessas dores, em o nome de Jesus eu te ordeno, saia desse corpo que já foi sarado, curado pelas feridas de Jesus. Eu te ordeno espírito do câncer. Eu te ordeno cisto, policístico, você que impede essa pessoa de engravidar, vá embora em nome de Jesus. Sai do ovário, das trompas e do útero desta mulher.
Você vai embora com essas infecções, essa infecção urinária vai embora em nome de Jesus. Larga em nome de Cristo os ossos e os nervos dessas pessoas, as veias coronárias, as veias do corpo, saia das correntes sanguíneas, em nome de Jesus. Sai com esse mal no coração, esse sintoma do derrame, do infarto, esse aperto no coração, essa doença de Chagas, coração inchado, arritmia cardíaca, em o nome de Jesus vai embora. Sai com esse problema no fígado, vai embora com essa gordura no fígado, em o nome de Jesus. Vai embora com essa hepatite A, B ou C, vai embora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sai do esôfago, do estômago, do intestino, do canal do reto, vai embora em o nome de Jesus. Sai da vesícula, sai do ventre, sai da próstata deste homem, sai com esse bico de papagaio, sai com essa osteoporose, artrose, reumatismo, vai embora dos ossos, dos nervos dessa pessoa. Eu estou ordenando em nome de Jesus, todo caroço, todo tumor, vai embora, toda doença incurável, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo agora, vai embora, vai pegando tudo que é seu e vai embora toda dor, essa dor que essa pessoa carrega há anos, e essa dor não cessa, esse peso nas pernas, esse problema nas pernas, essa insônia, síndrome do pânico, medo, vai embora. Essa pessoa que acorda apavorada, assustada, essa pessoa que fica assustada, coloca a mão nos ouvidos, apavorada, gritando, sai em nome de Jesus, vai embora. É com essa amarração profissional, financeira, demônio que fechou as portas, eu quebro as tuas forças, demônio está segurando a promoção dessa pessoa, vai embora, em nome de Jesus. Sai desse relacionamento, desse casamento, vai embora da vida dos filhos, desta casa, desta família, toda obra de macumba, de bruxaria desfeita em nome de Jesus, e ordeno que toda opressão, depressão, todo mal, toda perturbação vai embora, toda doença, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, vai embora, em o nome de Jesus. Pai, confirme a bênção, confirme o milagre, e tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus toda a adoração. Toma posse desta palavra, é palavra de Deus, não é palavra de homem não. A palavra do homem é letra, a palavra do Espírito é Espírito. A palavra de Deus tem poder para transformar qualquer situação. Deus falou com você, Deus abençoou você. Creia na oração que foi feita no nome de Jesus, porque é o nome dele que tem poder para restaurar, para curar, para libertar. E olha, se você ainda não aceitou Cristo, você está esperando o quê? Abra o seu coração, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu por você, ele se entregou por você, ele deu a vida por você. Ele foi preparar lugar onde ele voltará. Você está esperando o quê? Busque uma igreja para congregar, busque onde você se sentir bem, onde você ali se identificar. Ministério é isso, a pessoa congrega onde se identifica, mas se entregue a Cristo, busque a Jesus, vai valer a pena. E quando você tiver oportunidade, fale dele. Tem muita gente que precisa ouvir uma boa notícia, e Jesus é a boa notícia. Louvado seja o nome dele, glória a Deus.